fazenda que controla, em tese, a receita. Não sei se, às vezes, não acontece o inverso, mas é para ser controlado pela fazenda. Bem, só um exemplo, né? O senador e eu estamos trabalhando em cima da medida provisória 641, tentando puxar a sardinha para a brasa da energia solar. E, por exemplo, no solar nós temos o que acontece com o solar distribuído. A maior parte dos estados cobra ICMS sobre o solar distribuído, e o ICMS ele é cobrado de uma forma super curiosa. O solar distribuído é o seguinte: você tem aquilo que uma determinada unidade residencial, comercial, industrial recebe de energia elétrica da concessionária, e tem aquilo que ela produz através das suas placas fotovoltaicas no telhado, na fachada, e que ela injeta na rede e, através disso, ela economiza, em tese, economiza uma parte da energia elétrica. Imaginem que o ICMS ele é cobrado não só sobre aquilo que ela paga à concessionária, pela totalidade do que ela recebe da concessionária, como ainda por cima é cobrado pelo que ela produz e injeta na concessionária, que é a chamada cobrança no bruto, como é chamado. É uma brutalidade mesmo. Então, ele está querendo que nos estados que não cobram, os estados que cobram ICMS, que não são todos, por exemplo, Minas já isentou de ICMS a geração distribuída, que pelo menos o imposto incida simplesmente pelo que excede a diferença. Quer dizer, então, digamos que você recebeu 600 da concessionária, você produziu 200 de energia distribuída. Então, você pagar ICMS sobre o 400 e não sobre o 800, né, como é atualmente, que é um troço completamente maluco. Então, você chega no CONFAZ para reclamar, que é o organismo coletivo dos secretários de Fazenda dos estados, chega para o corpo técnico do CONFAZ e diz: doutor, deputado, eu entendo que realmente isto é um absurdo, mas precisa de lei para mudar. Aí bota lá uma série de argumentos. Então, estamos tentando pegar carona na medida provisória. Uma outra coisa, por exemplo, é a questão do solar. Por que cobrar imposto de importação sobre a célula fotovoltaica? Não seria mais interessante, já que os chineses conseguiram abaixar tanto o seu valor, você poder isentar essa importação desde que seja produzido no Brasil? Vem a célula como insumo e o painel é montado no Brasil. Enfim, tem vários componentes com produção nacional, os inversores, a parte toda de metalurgia e fiação propriamente dita. Então, você importaria aquele componente sensível, que nós não temos condições de competir com os chineses com similar nacional, isenta de imposto de importação, desde que haja a montagem aqui no Brasil, o que vai gerar emprego e renda. Isso pode ser, sobretudo, no Nordeste. Então, são também outras questões de tributação que convém mencionar. Emílio, gostaria de fazer alguma observação? Eu creio que nessa linha é uma combinação de um efeito dissuasivo, né, com também um efeito de estímulo, né? Eu creio que, assim como também foi lembrado, existem outros instrumentos, né, de política econômica que podem ser utilizados para fazer política ambiental, em particular para buscar a redução do perfil de emissões. A ênfase que está sendo dada aqui é porque nós estamos atravessando um período, né, em que houve uma contenção dos preços, né, do óleo diesel e da gasolina no país. Então, evidentemente, né, pode sempre se discutir, é claro que o parâmetro do equivalente do mercado internacional não é necessariamente uma camisa de força que tenha que ser obedecida.
mas um desvio durante um período mais longo dessa referência, obviamente, além de trazer danos ao fluxo de caixa da companhia de petróleo, no caso nacional, a Petrobras, também acaba induzindo comportamentos, né, como foi lembrado aqui pelo senador, de economias como a do México e como a da Venezuela, que tiveram, eu diria, talvez, a infelicidade de descobrirem grandes quantidades de petróleo num estágio ainda incipiente da sua industrialização. O Brasil, né, terra abençoada por Deus, descobriu o pré-sal depois de ter feito, né, o dever de casa da sua substituição de importações, da sua industrialização via substituição de importação, que permitiu construir um parque industrial. Esse parque industrial está hoje, obviamente, sendo ameaçado fortemente, principalmente pela concorrência chinesa, como a gente sabe. Então, tudo que foi dito aqui, eu acho que coloca, né, claramente a necessidade de se ter um arcabouço. Né? Obviamente, a gente fala de tributação e de combustíveis fósseis e de estímulo, né, a tecnologias limpas, dentro, obviamente, de um conjunto, né, de instrumentos, né, de precificação, isenções, né, para determinados setores, compensações para determinados segmentos sociais mais vulneráveis e creio que o caminho é olhar realmente a experiência internacional, como foi feito nesse estudo, por exemplo, contratado pela Fazenda, e, em seguida, né, partir para essa fase mais propositiva, né, como o deputado Sirki estava lembrando. Nesse sentido, tinha também uma pergunta para a Ana Cristina. A Fazenda, se não me engano, também contratou um estudo sobre justamente algo que o Sirki lembrou, sobre a estrutura dos diversos tributos, né, estaduais, municipais e federais, e como isso poderia ser operacionalizado. Não sei se esse estudo já foi concluído, já está disponível, porque me parece justamente o exemplo do solar é interessante, né? Quer dizer, existe a necessidade, né, não só de olhar o aspecto regional, mas também o aspecto das diferentes esferas, né, da administração pública que arrecadam. Então, esse todos sabemos que é um dos maiores problemas, né, em arquitetar uma reforma tributária, é manter esse equilíbrio nas arrecadações entre os várias esferas. Então, me parece que havia um esforço já interessante nesse sentido, que eu não sei se já foi concluído pela Fazenda. Bom, eu não tenho conhecimento do estudo de tributação regional. Aqui me parece, pode ser que seja esse estudo em si que eu apresentei. Nesse estudo, nós fizemos um levantamento, uma análise dos tributos existentes na esfera federal, então não tem nada para a esfera local, estadual e municipal. E o que a gente teve foi só uma análise dos impostos que hoje a gente tem, quais são aqueles que teriam uma característica maior de extrafiscalidade, né, para regulamentar uma conduta econômica, uma atividade econômica, e com base nisso, com base nesse levantamento do que tem disponível hoje, então o próximo passo, sim, é esse, de fazer uma modelagem, de fazer estudos econométricos que estimem os impactos econômicos e sociais de alteração de alíquota desses impostos, né? Então, essa é uma segunda, se eu puder só complementar aquela minha colocação anterior, hoje o que a gente tem, então, com relação a imposto de carbono, foi um levantamento do que a teoria diz, né, a experiência internacional de casos de sucesso e fracasso, e uma avaliação do que a gente tem hoje no Brasil em termos do sistema tributário, mas ainda a gente não tem condições de propor um tributo específico que seria capaz de fazer tudo isso. Então, atualmente, agora, recentemente, a gente o coordenador Aloysio Mello, ele esteve no Banco Mundial, apresentou a proposta de estudos
no âmbito desse programa que eu falei, dessa parceria da PMR, e o que a gente espera é que agora, então, nessa segunda fase da PMR, a gente possa elaborar estudos mais conclusivos no sentido de sugestões e proposições de reformulação tributária ou criação de imposto ou um tributo específico, né? Então, não só reformular o que a gente tem hoje, mas também analisar as implicações de criar um tributo, né, aí incluindo taxas, contribuições ou impostos de carbono. Certo. O Emílio queria falar mais alguma coisa, depois eu vou passar para o Adriano, que quer falar sobre algo que o senador se referiu. Então, só para complementar, porque nesse campo, né, como em vários outros, o diabo mora nos detalhes, né? Então, é realmente muito importante esse tipo de estudo prévio e esse tipo de simulação, até para se verificar esses efeitos distributivos em nível de classes de renda, em nível de regiões também, né, de unidades da federação, de esferas da administração pública, para verificar possíveis perdas de arrecadação